Café com prosa junguiana, travessias em pequenos goles. Eu achei que a última imagem que eu teria dela seria de dor, mas não foi. Depois de tudo que a gente viveu, os internamentos, todos os procedimentos e as incertezas, eu me preparei para me despedir de um corpo em sofrimento. Porque em algum lugar dentro de mim, eu ainda achava que a última imagem seria pesada demais. Mas quando eu cheguei, ela estava em paz, linda, como se estivesse dormindo. E aquilo reorganizou tudo dentro de mim. Não apagou a dor, não anulou a perda, mas mudou a forma como aquela despedida pôde acontecer dentro de mim. Eu pude me despedir com presença, com calma, com amor. Eu pude agradecer por tudo, por cada momento, por cada travessia que a gente fez juntas. E isso muda tudo. Existem despedidas que não são apenas finais, são rituais de passagem, são momentos que a alma entende antes mesmo que a razão consiga explicar. E teve um momento em que eu fechei meus olhos e é como se eu visse a alminha dela em frente ao corpinho, feliz. Como se estivesse ali e dissesse: mamãe, eu tô aqui, eu tô bem, feliz em te ver. Ela fazia festa, abanava o rabinho, como sempre fazia quando eu chegava em casa. Na psicologia analítica, a gente entende que algumas imagens, elas não são para serem explicadas, elas são para serem vividas, porque elas organizam a alma de um jeito que a razão não alcança. E essa imagem, ela não me deu uma resposta racional, ela não resolveu a morte, ela não retirou a saudade, mas essa imagem deu forma ao indizível. E quando a dor encontra uma imagem, ela deixa de ser apenas ferida e começa a se transformar. Quando a temporada começou, eu ainda estava tentando entender o que tinha acontecido comigo. Eu entrei nessa travessia pela dor, pela perda, pela tentativa de dar algum contorno a uma experiência que parecia gigantesca demais. Eu falei de vínculo, de culpa, de limite, de luto que ninguém vê, de amor que não cabe em espécie, da dor de quem cuida, do tempo da alma, da travessia, da função transcendente. Mas no fundo, eu estava falando de uma única coisa, do que acontece com a alma quando a vida nos atravessa. Eu entrei tentando compreender a dor, talvez tentando organizar, controlar, encontrar sentido rápido demais. Mas a alma, ela não trabalha no tempo da pressa, ela trabalha por imagens, por repetições, por sonhos, por encontros, por pequenos sinais que às vezes só depois a gente consegue reconhecer. E eu saio dessa temporada diferente, não porque a dor acabou, mas porque ela já não ocupa mais o mesmo lugar. Ela deixou de ser apenas ausência e começou
a ser uma presença transformada. Tem uma imagem biológica que para mim traduz muito esse processo, a fagocitose. Quem lembra da aula de biologia? Na fagocitose, uma célula envolve o que vem de fora, ela abraça, ela acolhe, ela incorpora e transforma. Ela não permanece igual, mas ela também não expulsa. Ela trabalha aquilo por dentro. E eu acho que o luto seja exatamente isso, porque aos poucos a Leide, ela deixou de estar apenas fora de mim. Ela foi sendo incorporada, não como uma ausência, mas como uma presença interna, como memória, como imagem, como afeto, como símbolo. E hoje ela está consolidada em mim e segue presente num lugar que a morte não alcança do mesmo jeito, como uma linda imagem que eu possa acessar sempre que a alma precisar lembrar. Tem a frase que acompanha essa temporada inteira, que é ostra feliz não faz pérola. E agora eu acho que eu entendi isso de um jeito muito mais profundo do que eu imaginava. Porque a pérola, ela não nega a ferida, ela nasce dela. Não como um enfeite, não como a romantização da dor, mas como um testemunho de que algo foi trabalhado por dentro. E sincronicamente, essa imagem da pérola voltou para mim de um jeito muito curioso. Teve a quinta-feira que eu gravei o episódio A Ferida que Vira Pérola. E na sexta-feira seguinte, naquela quinta, eu recebi um vídeo de uma Yorkzinha. Pequena, viva, com uma fita lilás cheia de pérolas. E como se não bastasse, com um rabinho abanando freneticamente. E aquela imagem me atravessou de um jeito, porque de algum modo ela tocava 3 símbolos extremamente precisos: o lilás, a pérola e o rabinho abanando. O lilás como cor da transmutação, da transformação, da passagem, da delicadeza, da transição. E também como uma lembrança daquele caos que eu contei sobre o som das patinhas, naquele dia que eu achei que eu pudesse estar até alucinando, e que depois eu descobri que na verdade aquelas eram as patinhas da Violeta. A pérola como aquilo que nasce quando a ferida é trabalhada por dentro, e o rabinho abanando como uma memória viva, porque imediatamente aquilo remeteu ao meu primeiro encontro com a Lady Spot, quando eu fui lá no pet buscar o cheque e ela pulou no meu colo com aquele rabinho balançando, me lambendo, e também com a imagem da despedida que eu acabei de relatar, né, dela feliz, fazendo festa, abanando o rabinho, como ela sempre fazia quando eu chegava em casa. E eu não digo isso como uma explicação e nem como substituição, porque nada substitui uma história, nada substitui um vínculo, nada substitui quem teve um lugar único na nossa alma. Só que de alguma forma, aquela imagem, ela parecia conversar com toda a minha travessia. Não porque eu acredite em causalidade mágica,
Não porque eu penso que a Spotinha me enviou outra cachorrinha, mas porque às vezes a vida ela produz coincidências felizes, coincidências carregadas de sentido e coincidências que parecem tocar exatamente o ponto onde a alma ainda estava em elaboração. E o Jung chama isso de sincronicidade, né? Que não é uma relação de causa e efeito, não é uma causalidade mágica, mas sim uma coincidência significativa, um encontro entre o mundo de dentro e o mundo de fora. E daí, enquanto eu falava sobre a pérola que nasce da ferida, uma pequena pérola violeta estava se aproximando. Não para ocupar o lugar da Spotinha, mas talvez para me lembrar que algumas travessias não terminam fechando o nosso coração. Às vezes essas travessias nos ensinam que ainda somos capazes de amar. E o luto não é sobre esquecer, mas sobre transformar a forma como uma presença contínua. E no dia da despedida da Lady, o que era dor ganhou outra forma. Não deixou de ser saudade, mas deixou de ser apenas ruptura. Virou memória, virou imagem, virou símbolo, virou pérola. E talvez a maior homenagem que eu possa fazer ao amor que eu vivi seja permitir que esse amor não termine em fechamento, mas continue como abertura, como presença, como vida. Entre o que se perde e o que se transforma, existe uma travessia que não pode ser pulada, e talvez a pérola não seja o fim da dor, mas o que nasce quando a gente permite que ela nos transforme. Eu achei que essa temporada seria sobre a despedida da minha pequena, mas talvez ela tenha sido sobre aquilo que ficou em mim e sobre a mulher que atravessou essa perda e que saiu do outro lado não sem dor, mas com alma. E assim, sem apagar o que foi e sem substituir o que é insubstituível, a vida trouxe uma nova imagem, uma pequena pérola violeta. Lady Liz. A gente se vê na próxima temporada e no próximo café. Até lá! Ah, Tiki é muito princesa. Ih, Tiki é muito princesa, meu Deus do céu. A coisa mais gostosa de vó. Lindeza de focinho lilás com pérolas. Né, meu amor? E aquele rabinho ali? E aquele rabinho? Sente, aqui tá fio. Mas eu sou muito alegrinha, minha gente. Eu sou muito alegrinha, é. Eu sou uma princesinha, olha. Uma princesa. Deixa a vovó colocar aqui sentadinha a princesa. Olha que princesa magotosa, meu Deus. Ah, meu Deus. Lindeza.